Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro de investigação criminal e na presença do perito Wilton Rego. O perito Wilton ele fez um belíssimo trabalho quando tratamos do caso emasculados, os meninos emasculados e os meninos emasculados de São Luís, no Maranhão. Então, nessa história nós temos os emasculados do Maranhão e os emasculados de Altamira, no Pará. O perito Wilton, ele entra nessa história por volta dos anos 2000 e ele consegue traçar onde aconteceram os crimes através de um GPS. Essa prática não era muito usual na época, inclusive era uma tecnologia nova lá nos anos 2000, e ele consegue, com o GPS, traçar onde aconteciam os crimes, ou seja, onde as crianças de São Luís eram emasculadas. E até então não tinha um suspeito nessa história, não tinha o famoso nome Francisco das Chagas, porque a investigação estava acontecendo, o perito Wilton fazia todo ali o seu trabalho pericial, e aí sim, após o seu trabalho, junto com as investigações, junto com a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Federal, eles chegam até o Francisco das Chagas, que foi preso aí em final de 2003, começo de 2004, está preso até hoje, como responsável por emascular tanto as crianças de Altamira, no Pará, quanto as crianças de São Luís, no Maranhão. E hoje o perito vai explicar pra gente como tudo aconteceu, como que ele entra nessa história, como que funciona o seu trabalho, de onde surge essa ideia de utilizar um GPS para mapear esses crimes, mapear esses locais. Como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba e estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans azul e um sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira marrom. À minha frente, uma mesa de centro e uma caneca. À minha esquerda, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos o perito Wilton, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. Perito Wilton tem cabelo curto preto, pele branca, usa óculos e está vestindo uma camisa social azul e branca. Ele está em sua casa e atrás dele uma grande parede branca com um espelho. Perito, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer te receber aqui. Vamos dar continuidade aí a um bate-papo bastante interessante e complexo. Na minha opinião, acho que esse aqui é o caso mais complexo do Brasil, porque envolve estados diferentes, crimes brutais contra meninos que são menores de idade, que são emasculados, ou seja, castrados. Mas aí nós temos essa peça fundamental da história, que é o perito Wilton. E eu quero entender como que funcionou o seu trabalho, perito, como que você entra nessa história, como que você trata do caso Emasculados do Maranhão. Seja muito bem-vindo. Bom dia. O caso dos meninos emasculados foi um caso que estava ocorrendo nos anos 90, 2000, tanto no Maranhão como no Pará. Aqui no Maranhão, na época que eu entrei nesses casos dos meninos emasculados, estava ocorrendo uma série de crimes que nós já tínhamos catalogados aqui no Maranhão, essa sequência de crimes em que tínhamos 19 crimes suspeitos de emasculação, sendo 14 comprovado realmente a emasculação e 5 ossadas. Essas emasculações ocorriam aqui em garotos, uma mesma faixa etária do sexo masculino. Os meninos, na época que a gente conhecia, tinham uma faixa etária de 9 a 15 anos, garotos da periferia, que moravam ali nas imediações dos municípios de São Luís, São José de Ribamar e Pasto do Lumiar, naquela fronteira dos 3 municípios. Então, estava acontecendo essa série de crimes que começaram no início de 91 e já era 2003 que aconteceu o último caso de emasculação no Maranhão. Então, eu sou perito criminal desde 98, hoje já estou quase 25 anos de profissão na área de perícia criminal, trabalhei nas áreas de crime contra a pessoa e vários tipos de crimes que envolvam a perícia. Então, o nosso trabalho foi o quê? No final de 2003, aliás, no início de 2003, o Brasil foi denunciado na OEA que estava ocorrendo uma série de crimes no Brasil e não estava sendo elucidados esses crimes. Por quê? Na época, consegui elucidar um crime, mas foi fulano que matou aquele garoto. Poucos dias depois aconteceu outro crime. Então, é outra situação. Então, não estava sendo elucidado esses crimes a contento, porque prendia suspeito, mas os crimes continuavam acontecendo. Então, o Brasil foi denunciado na OEA e assim foi montada uma força-tarefa no início de 2003, que era formada pelo Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Militar,
e Polícia Civil, sob a coordenação do doutor Carlos Amorim Diniz, que era o delegado na época. Então, foi montada essa força-tarefa e é para conseguir ver se conseguia elucidar esses crimes. Então, no final de 2003, no dia 6 de dezembro de 2003, ocorreu mais um crime na mesma região, mais um garoto na mesma faixa etária, que foi a vítima Jonathan Silva Vieira, um garoto de 15 anos, que saiu de casa para Pirajussara com Francisco das Chagas e saiu pela manhã e não retornou. Isso foi no dia 6 de dezembro de 2003. Então, sua irmã, o garoto, antes de sair para Pirajussara, comentou com sua irmã que iria para Pirajussara com Chagas no sábado, que no caso foi no dia 6. Então, o garoto não retornou. Então, a irmã foi na casa do Chagas, perguntando pelo garoto. Depois, o Chagas negou que não conhecia, não sabia quem era esse garoto. Na mesma oportunidade, a família se direcionou até a delegacia e restou uma ocorrência que o garoto estava desaparecido. Chagas foi chamado para ser ouvido a respeito do caso, mas negou totalmente. Como não tinha prova contra ele foi liberado. Mas o garoto continuou desaparecido e no dia 10 de dezembro a polícia resolveu prender o Francisco das Chagas como principal suspeito da morte do Jonathan Silva Vieira. Passado esse tempo, no dia 16 de janeiro, ou seja, 40 dias após o sumiço do garoto, eu estava de plantão e fui chamado para atender esse caso de localização de um achado de ossada humana. Então, eu me desloquei até o local. Lá era um local de vegetação muito densa, em torno de 5 quilômetros da cidade, local de difícil acesso. Então, o que foi feito? Chegando no local, eu fiz o local em si, mas eu poderia precisar retornar no local. Como eu sou engenheiro civil de formação, usei muito GPS. Naquela época, GPS não tinha smartphone, não tinha essas tecnologias que hoje todo mundo usa um GPS. Naquele tempo, o GPS era coisa rara. Inclusive, era muito caro o GPS. Mas como eu sempre gostei de tecnologia, eu tinha um GPS meu mesmo, não da polícia, meu. Aí eu resolvi marcar o ponto do GPS, porque se eu precisasse retornar naquele local, eu teria condição de voltar novamente. Inclusive, eu tive que voltar 2 dias depois para fazer mais busca no local. Nesse dia, eu encontrei o João Carlos Amorim Diniz, que era o delegado que estava presidindo o caso, e dos Meninos Imaculado Maranhão, o chefe dessa força-tarefa. Eu conversando com ele, ele me disse que tinha montado essa força-tarefa, e eu batendo papo com ele, amigável, o que ele já tinha. Ele disse, não, eu já tenho um relatório do caso dos Meninos Imaculado, que já apanhou os processos, os inquéritos. E nesse relatório tinha o quê? A data que os meninos tinham desaparecido, as principais lesões e onde eles moravam, os endereços. Era muito pouco, os elementos que tinha eram só esses. Então, mas nesses dias mesmo, eu conheci o Diniz e ele me disse que já tinha um suspeito preso pela morte do Jonathan, que chamava Francisco das Chagas. Ele não me falou o nome, não, mas depois soube que era ele. E aí nós saímos de lá, eu vi eu pegando com o GPS. Esse suspeito que estava preso pela morte do Jonathan, qual era o nome dele? Francisco das Chagas. Chagas. Ah, o Chagas já estava preso ou era uma outra pessoa que estava presa? Não, vê o seguinte, o Chagas, no dia 6 de dezembro, o garoto saiu com ele para Pirajussara. Sim. No dia 10 de dezembro, eles pediram a prisão temporária do Chagas como suspeito. Mas não tinha nada além dessa informação da irmã que tinha saído com ele. Essa era a única informação que colocava Chagas na cena do crime. Sim, a única informação que tinha. Certo. Então, o que foi feito? Ele me deu essa relação, e nesse mesmo dia lá, eu pegando com o GPS, eu conversei com ele, disse, não, foi encontrar a bicicleta do Chagas, do garoto do lugar tal. E depois de passar lá, fui lá, marquei o ponto. Como o Chagas estava preso, eu passei na casa do Chagas, marquei com o GPS o ponto. Aí fomos até a casa do garoto. Até a casa do garoto, que é o Jonathan Silva Vieira, que morava no Jardim Tropical. Fui lá, marquei o ponto. Ele me informou nessa data também a casa
da irmã do Francisco das Chagas, que morava, era no mesmo quarteirão, só que de fundo com a casa do Jonathan, ou seja, quase de fundo com a casa do menino. Então, fui lá, marquei um ponto, ele mostrou a oficina onde o Chagas fazia esse serviço de mecânico e bicicleta, que era de frente à casa da irmã dele. Marquei esse ponto também. Então, no retorno, eu já passei na frente da casa do Daniel. O Daniel era um garoto que depois me encontrou na casa do Chagas, que também ele me mostrou a ponta. Eu marquei o ponto no GPS. Daniel também foi vítima? É uma vítima do Chagas, que foi o garoto que eu encontrei enterrado dentro da casa dele. Depois a gente vai falar mais detalhes desse caso. Então, e me mostrou uma vítima que se chama Ivanildo Pólvora, que foi no 91, que morava também na mesma rua. E eu marquei. Então, quando eu marquei esses pontos, eu falei para o Diniz, Diniz, o que é que tu já tem? Ele tem um relatório, ele mandou esse relatório para mim. Uns 2 dias depois, ele mandou o investigador me deixar o relatório lá no Instituto. E eu peguei aquele relatório e fui estudar, que tinha o nome das vítimas, o endereço, as principais lesões. E aí, esse tema emasculação, na época, não era muito comum a gente usar esse tema emasculação. Eu pesquei na internet emasculação e encontrei um site da Ilona Casoy, em que tinha as iniciais das vítimas e as datas. Com essas informações, eu peguei o relatório dela, coloquei numa planilha de Excel, peguei o relatório que o Diniz tinha me passado com as datas e colocou numa planilha de Excel e mandei filtrar. Nessa data, eu já vi logo o seguinte, uma sequência em Altamira, uma sequência no Maranhão, uma sequência em Altamira e outra sequência e só depois do Maranhão. Então, para mim, eu tive a primeira convicção que poderia ser a mesma pessoa que tinha feito no Maranhão e tinha sido feito em Altamira. Então, eu peguei e imprimi essa planilha em Excel, em cores distintas, separadas, até Altamira do Maranhão, e fui conversar com o Diniz, na delegacia onde estava sendo conduzido esse caso. Eu disse, Diniz, para mim, quem matou o Francisco da Chagas, quem matou o Jonathan, foi a mesma pessoa que fez o crime em Altamira do Maranhão. Disse, por quê? Eu mostrei a planilha para ele, ele até sorriu e disse, pô. Aí ele entrou lá no gabinete dele e pegou o termo de qualificação do Francisco das Chagas, que era suspeito pela morte do Jonathan. Sim. E lá no termo de qualificação mostrava o quê? Que Chagas nasceu em Caxias, no Maranhão, com 6 anos de idade, foi morar em Altamira. Ou seja, ele estava preso como suspeito, mas ele teve crime em Altamira, ele morou em Altamira e morou aqui no Maranhão. Então, para mim, foi a primeira convicção que poderia ser a mesma pessoa que fez os mesmos crimes. Então, baseado nisso, eu fiz o quê? Eu pedi para o Chagas, para o Diniz, levantar as informações dos meninos. Onde é que os meninos tinham morado aqui em São Luís? Onde é que os meninos tinham sido vistos pela última vez e onde foram encontrados os corpos? Até então, perito, tinham quantas vítimas? Nesse momento, 19? Na época, aqui no Maranhão, nós tínhamos 19 casos, certo. Sendo 14 emasculação comprovada, que foi encontrado o corpo em condições de determinar a emasculação, Sim. E 5 só ossadas, na mesma área, na mesma faixa etária de garoto, na mesma região. Então, era suspeito desses mesmos, era 19. Perito, e nesses casos de emasculação, nesses 14 casos, você teve acesso ao corpo? Foi você que fez a perícia do corpo ou você recebeu depois algum laudo? Não, o primeiro caso que eu trabalhei dos meninos emasculados foi esse do Jonathan. Eu recebi um laudo. Certo. E muitos desses casos foi antes de eu entrar na perícia, porque eu entrei em 98 e teve o caso que ocorreu em 91. Sim. E naquela época, em muitos desses casos, a dificuldade que a gente tinha em termos de laudo era ruim, porque os laudos não eram ilustrados fotograficamente, porque não tinha fotografia. Era só a descrição que não tinha fotografia. Então, às vezes, dificultava muito você fazer um confronto de informação. Entendeu? Então, eu pedi para o Diniz montar a equipe dele e levantar essas informações. Então, passou uns dias, ele disse, nós já levantamos aqui o pessoal. Eu fui lá, peguei o GPS novamente e fui marcar onde foi as vítimas, foi visto pela última vez, onde eles moravam e onde foi encontrado o corpo das vítimas. Eu fiz o estudo,
fazendo esse georreferenciamento das informações das vítimas. No outros dias, a gente pegou o Francisco das Chagas, que estava preso como suspeito, e já sabia que ele tinha morado em Altamira, e já tinha sido visto pela a informação que ele tinha saído com o garoto não tinha retornado, então ele era um suspeito forte. Então já tinha elementos vinculando a ele. Então, Chagas, você morou aqui aonde, em São Luís? Tu trabalhou aonde? Tu tinha familiar que tu frequentava aqui aonde? Aí eles pegou, colocou uma viatura descaracterizada com a equipe, e ele marcou 11 pontos dentro da mesma área que ele trabalhava. Então, eu fui, depois, eu não conhecia Chagas, eu fui com a equipe lá nos locais e marquei com o GPS. Então, nessa data, a gente viu o quê? Onde tinha um ponto vinculado ao Francisco da Chaga, tinha 3, 4 crimes ali em torno daquele ponto. Nossa. Ele morava na casa aqui, no Maiobão, teve 5 casas ali. Na Vila São José, teve vários outros casos lá. Na Reinaldo Tavares, onde ele morou. Então, os casos sempre aconteciam próximos à residência dele. E, perito, me tira uma dúvida. Por que ele morou em vários lugares assim? Quando ele chegou em São Luís, ele veio no final de julho de 91, ele veio trazer uma tia dele, que morava em Altamira, que estava fazendo tratamento de saúde. Lá, ele veio para São Luís, porque tinha uns parentes de São Luís, então ele veio trazer essa tia dele para fazer esse tratamento. No dia 28 ou foi 29 de julho de 91, ela foi internada no Hospital Geral em São Luís para fazer esse tratamento. Então, ele ficou na casa de uma tia dele no Maiobão. Então, ele 91. Depois daquela data ali, que ele veio morar da FIT no Maranhão, ele tinha uma função de quê? Ele procurava os terrenos, montava umas equipes para invadir terrenos. Então, ele localizava para dizer, essa terra aqui não tem dono. Então, ele juntava uma equipe lá, invadia, tirava o pedaço dele, depois ele vendia. Ou seja, era tipo um grileiro. Entendi. Ele invadia o terreno para depois vender. Entendi. Então, ele morava, por um tempinho, ele morava nesse terreno que ele invadia. Isso, aí depois vendia. Entendi. O trabalho dele era esse. Então, por isso, ele teve em vários locais que ele frequentava. Então, ele tinha um terreno ali, passava um período por ali, fazia uma residênciazinha, uma casa, alguma coisa, frequentava ali, limpava, secava, então ele ficava ali. Então, por isso que ele morou em vários locais. Então, nós já tínhamos o quê? Quando tivesse proximidade. Então, chamamos a equipe e disse, o suspeito principal é esse, vamos trabalhar em cima dele. Então, ele foi preso em dezembro, resolvemos fazer uma vistoria na casa do Chagas, para ver se a gente encontrava algum elemento vinculado à morte do Jonathan. Aí eu fui fazer essa vistoria, e essa vistoria foi no dia... Eu entrei no dia 16 de janeiro, no dia 24 de março, ou seja, pouco mais de 2 meses, esse trabalho de investigação, e eu estava auxiliando o pessoal da equipe, mas eu não saí das minhas funções de perito criminal como de plantão normal. Eu estava sendo meu plantão normal nas horas vagas, que eu ia lá fazer um estudo em cima daqueles casos, mas não deixei meu plantão, estava trabalhando normal. E aí, no dia 24 de março, nós fizemos uma vistoria na casa dele, e lá nessa vistoria nós encontramos lá um pedaço de traqueia e um pedaço de cartilagem, que tinha a forma toda enrugada com o formato de um saco escrotal, dentro da casa do Chagas. E no solo da casa, porque a casa dele era uma casa de taipa, coberta com palha, era chão batido, tinha porta e janela. Era uma casazinha de 4 metros de largura por 5 metros de comprimento. Era uma casa muito pequena, ele morava só. Então, eu fui fazer essa vistoria. Quando eu me deparei dentro do corpo, percebi que no canto da casa o solo estava tendo uma diferente tonalidade e estava afundando. Então, eu digo, aqui pode ser que nós vamos encontrar alguma coisa, porque esse solo aqui é diferente e está afundando. Então, baseado nessas informações, eu até mesmo com a formação de engenheiro civil que eu tenho em análise de solo, então a gente resolveu fazer uma escavação. Aí a gente ia fazer dia 20, porque foi à tarde, dia 24, não deu para fazer naquele dia. Dia 25, a gente vai fazer
Então, 25 de março, amanheceu o dia chovendo. Choveu o dia todo. Ou seja, impediu que a gente fizesse uma vistoria na casa dele, dia 25. Aí, dia 26, cedo, a gente foi fazer a vistoria na casa dele. No início da escavação lá, a gente já encontrou a primeira ossada. Foi encontrada a ossada do Emanuel Diego, era um garoto que estava desaparecido, que para a gente, para a polícia, nós não tínhamos informação que ele estava desaparecido, era um garoto que desapareceu, ele matou, cortou ao meio, Nossa. colocou, enterrou em uma cova bem rasa, a cova dele era tão rasa que uma lâmina de pá, de pedreiro, essa pá que a gente usa, ela não cobria a lâmina com a arte de sustentação do cabo. Era muito pequena, estava em torno de 40 centímetros de profundidade. Então, ele cortou o garoto em duas, cortou o meio, amarrou as pernas e colocou em duas sacolas, sacola plástica de supermercado. Jogou a terra por cima e, devido ele estar preso desde dezembro, o corpo já estava bem decomposto já. Ainda tinha partes moles ainda, mas estava bem decomposto já. Então, nós fizemos essa escavação, chamamos o bombeiro para ajudar a escavar. Quando terminou de fazer aquela escavação, tiramos aquele corpo do Emanuel Diego, e depois vou contar essa história desse garoto do Emanuel Diego. Eu resolvi mandar escavar a casa toda. Por quê? Porque os bombeiros já estavam lá, a casa era pequena, vamos escavar para ver se a gente acha alguma coisa mais enterrada aqui. E aí, os bombeiros começaram a escavar, não foi 10 minutos, encontraram do outro lado da casa outro corpo enterrado. Nossa. Esse é do Diego, é do Daniel. O Daniel era um garoto que era sobrinho da esposa dele, que também estava desaparecido desde fevereiro de 2003. Esse garoto ele foi tirado da casa do pai e desapareceu. Ele era sobrinho da esposa do Chagas e também era sobrinho do Chagas, certo? Era sobrinho do Chagas. Sobrinho do Chagas. Esse garoto ia fazer 5 anos ainda, tinha 4 anos. Foi o único que fugiu da faixa etária dele, dos 9 aos 15 anos. Aí esse garoto é uma história à parte, que não encontramos o corpo enterrado dentro dele, na casa do Chagas. Então nós tínhamos o quê? 2 corpos enterrados na casa dele. E mais o mundo de informações que a gente já tinha levantado sobre ele. Doutor, tanto essas vítimas, o Emanuel e o Daniel, os dois estavam emasculados? Ele disse que emasculou, mas só que ele estava em alçada, não tinha mais como saber. Ah, tá. Estava em alçada, não tinha mais como saber, mas possivelmente ele disse que emasculou os meninos. Na verdade, ele usa o termo capaz, isso não é capaz dos meninos. Todos os dois. E doutor, na sua opinião, por que ele enterrou esses corpos na casa dele? Porque lá é o seguinte, quando ela encontrava um corpo, o Chagas estava andando pela estrada, naquela região ali, encontrava um corpo, ele matava, simplesmente ele deixava no mato, cobria com algumas folhas, ele era comum, ele usava folha de tucum. O tucum é a palmeira, que tem muito espinho, então ele pegava, cortava, colocava debaixo do pé de tucum e cobria com folha da palmeira. Por quê? Tinha muita espinha, então dificultava os animais a encontrar o corpo e acessar o corpo, porque estava cheio de espinho. Então, nesse caso das vítimas, dentro da casa dele, ele enterrou por quê? Porque ele não tinha como tirar a vítima lá dentro da casa. Como é que ele ia carregar esse garoto no ombro e vai jogar fora? Então, ele lá dentro cavou um buraco e enterrou. Então, de fato, a gente podemos afirmar que ele matou essas 2 vítimas dentro da própria casa dele. Sim, dentro da própria casa dele. Dentro da própria casa. Inclusive, esses garotos, um desses garotos aí, o Emanuel Diego, foi a primeira vítima que a gente encontrou enterrada lá. O Daniel, ele sumiu na casa do pai, e a polícia, no trabalho de investigação, ela tinha vários suspeitos. E um dos suspeitos poderia ser o próprio pai que teria tentado sumir com o garoto. Então, a polícia marcou uma reprodução simulada para fazer lá na casa do Domingos, que era o pai do Daniel. Lá tinha esse garoto que estava treinando por lá. Então, o Domingos, ao ver, isso é segundo o Chagas,
ao domingo, ao ver aquele garoto por lá, disse: meu filho, vá-te embora daqui, porque a polícia já está suspeitando que eu já matei o meu filho, que eu sumi. Então, se tiver um garoto de rua por aqui, vai pensar o quê? Então, vai-te embora daqui. O Chagas ouviu aquela conversa entre o garoto e ele. Então, ele chamou o Chagas, vendo aquela conversa, menino de rua, e disse: vai dormir lá em casa, bota dormir lá em casa, que é lá do abrigo. Quando o garoto chegou lá, ele à noite matou o garoto, matou o garoto. Nossa. Inclusive nele, no braço, na porção do braço, a gente encontrou os ossos que estavam com marca de corte de facão. O faca, uma ferida, possivelmente uma ferida incisa. Doutor, Forma de pincel. então, vamos lá, o Chagas, ele participa da reprodução simulada do menino Daniel, que foi morto por ele. Sim, para ainda, vou para chegar lá. Aí ele chamou o garoto para casa dele, na noite, na véspera da reprodução simulada. Então, ele pegou o garoto naquela data, foi para casa, matou o garoto à noite, enterrou em casa, e aí foi pela manhã participar da reprodução simulada. Foi participar da reprodução simulada na casa do Domingo, que era a cunhada dele. O Chagas tem 2 filhas. Na época, colocaram a filha do Chagas para fazer o papel de figurante dos 2 filhos do Domingos. Só que as meninas, vendo muita gente lá, elas ficaram muito nervosas. Então, o Chagas passou a assumir, na reprodução simulada, o papel do pai do Domingos na reprodução. Ou seja, ele foi figurante na reprodução. Olha o traço de sadismo, né? Sim, e tem mais. O Chagas, ele montava, na época do garotado desaparecido Daniel, ele montava equipe de pessoas, arrecadava recursos para sair procurando a vítima no mato, montava equipe de homens para sair procurando, dava entrevista na televisão, inclusive tem entrevista mesmo aqui na TV Mirante, que é uma filial de Globo aqui, dizendo que ia no Ratinho, na época, denunciar, porque a polícia do Maranhão não fazia nada, não sabia investigar, e aí ia denunciar lá esse crime. Ou seja, ele tinha um papel atuante no andamento da investigação desse caso do Daniel, que é a sobrinha dele. Ou seja, ele estava trabalhando dentro. Doutor, só uma informação que eu posso ter perdido aqui. O Emanuel Diego e o Daniel eram irmãos? Não. O Emanuel Diego era um garoto, menino de rua, que estava frequentando a casa do Domingos, na região lá. E ele viu, não tinha nada a ver, o menino de 14 anos. Porque o Domingos é pai do Daniel. Daniel. Certo, agora só para eu compreender quem é de fato o Emanuel, mas agora já entendi. Ele estava na casa dele. Então, aí o Chagas, quando ele fez essa reprodução, trabalhou lá nessas reproduções, mas era uma pessoa comum. Segundo os vizinhos do Francisco das Chagas, eu conversei com alguns vizinhos e dizia assim: doutor, eu estou acreditando, porque eu estou vendo vocês levar os corpos aí dentro, mas o melhor vizinho que a gente tinha aqui era aquela pessoa prestativa, qualquer hora do dia e da noite você chamava para ajudar, ele estava doente. Uma excelente pessoa, ou seja, uma pessoa que ninguém desconfiava dele. Ele não tinha suspeita nenhuma, poderia ser uma pessoa assim, nesse nível de matar alguma pessoa, ou seja, sem suspeita nenhuma. Então, fizemos as escavações. Nesse dia que eu fui conversar com o Francisco das Chagas, eu não conhecia Chagas, só de nome. Então, na época, tudo que eu fazia, eu tinha uma câmera digital. Eu tinha comprado uma câmera digital, cara danado, para te ver uma resolução de 3.1 pixels. 3.1. Hoje em dia, praticamente, ninguém usa uma câmera dessa. Mas eu usava muito isso para fazer meu levantamento com ela, na câmera digital. Então, nas casas do Chagas, onde eu ia, eu batia fotografia, no local onde foi montado os corpos, eu batia fotografia, no lugar tal, foi montado. Então, a casa do Chagas, eu batia fotografia. Então, quando o Chagas... nós encontramos o garoto na casa dele, 2 corpos,
foi a hora da polícia interrogar o Francisco das Chagas a respeito dos meninos emasculados. Porque até então, ele estava preso como suspeito, mas não tinha sido nada em cima dele. Só por informação da irmã que tinha sido com o garoto. Então, foi o dia que eu vim conhecer Francisco das Chagas, como foi iniciado o interrogatório dele lá. Aí eu peguei meu notebook, que também naquela época o notebook era coisa rara, cara. Para te ter uma noção, na época eu comprei um notebook, um carro popular, era em torno de 15 mil reais, meu notebook foi 7 mil. E não era dos bons, não, porque era caro mesmo naquela época. Então, eu peguei o notebook com as fotografias na mão, a gente começou a interrogar ele, negando, que não tinha sido ele. Eu disse, não precisa mais negar, Chagas, porque você já tem 2 copos na sua casa. Esses 2 aqui já vai pegar 30 anos, não tem como correr disso aqui. Então, agora, conta o que aconteceu, até mesmo, porque nós sabemos toda a vida. Eu fui mostrando, ó, tu morou aqui, mostrar a fotografia da casa da tia dele. Ele, não estou lembrado. Essa aqui é a casa da tua tia. Olha que a fotografia, tu não... essa aqui é a casa da minha tia no Barbão. Aí fui mostrando a casa dele, a casa da esposa, todos os pontos que ele tinha dito. Chagas, nós estamos conversando há muito tempo, Chagas. Tu não tem mais como negar. As provas estão aqui, nós sabemos que foi tu. Doutor, e a esposa dele dizia o quê? Não, a esposa dele, eu não cheguei a acompanhar o interrogatório dela, não. Ela estava separada, os pessoal se trancaram um pouco, não queria muito aparecer, entendeu? Então, aí começou a confessar, quando foi do dia 26 de março até o dia 1º de abril, ele tinha confessado, se não me engano, uns 14 crimes de São Luís. Já. Aí o pessoal, não, é demais, ele não foi ele, a polícia está pressionando, a polícia está batendo, está sendo torturado. Então, no dia 1º de abril, ele disse assim, pediu para o delegado lá, eu queria ir lá na minha casa. Aí o Diniz questionou, fazer o que, Chagas? Quer ir na tua casa? Eu quero ver, porque vocês ficavam lá, quer saber como vocês deixaram. Vamos embora. Botamos ele numa viatura descaracterizada e passamos para lá, para a casa dele. Esse dia eu não acompanhei, mas aí quando chegou lá, ele mostrou o local de mais uma vítima, que estava enterrada em torno de 10 metros da casa dele, na parte da rua já. E aí o delegado me ligou, eu vem para cá, que o Chagas mostrou um local. Nós começamos a escavação. Escavamos de 5 horas da tarde até 10 horas da noite, nada foi encontrado. Manual mesmo, uma equipe de bombeiros lá, escavando não. Aí, no outro dia 2, nós iniciamos uma escavação, levamos uma reta escavadeira e começamos a escavar, escavando. Começamos por volta de 10 horas até 2 horas da tarde, nada de encontrar o corpo. E aí, o que aconteceu? De Chagas, esse corpo não está lá, porque nós já fizemos um buraco muito grande. Você imagina uma escavadeira escavando de 10 horas até 2 da tarde, é perfeito. Ele disse, não, eu vou montar aqui uma equipe para te levar lá para tu mostrar o local exato, porque nós não encontramos. Ele disse, não, faz o seguinte, nós montamos uma equipe, nós temos todos uns 20... A tropa de choque, né? Temos 20 homens lá, mas eu acredito que lá tem mais de 200 pessoas, 2.000 pessoas que acabou com o buraco lá. Ninguém sabe se é de segurar os Chagas. E não vou lá não. Escava mais perto da casa de fulano e tal. Eu mudei a escavação, estava a 50 centímetros da casa do cara lá, do vizinho. O cara tem feito a casa a 50 centímetros do local. Então, escavei na mesma posição, como ele descreveu o garoto, que estava dentro de 2 sacos, ele colocou um saco, botou num saco, botou o garoto e fez um saco investido e amarrou com uma cola. Estava do mesmo jeito que ele descreveu, estava vítima. Quem que era essa vítima, doutor? Diego Gomes de Araújo. Esse é outra vítima que não estava catalogada como desaparecida. Ou seja, aí a gente tem mais uma dificuldade na investigação, né? Porque você já tem um catálogo de vítimas e ainda você encontra outras crianças que não estão nesse catálogo. Sim, não estava registrado como desaparecida. Então, o que acontece? Esse garoto mesmo, o Diego, segundo Chagas, ele disse para a mãe lá que tinha visto o garoto lá da... Quem conhece São Luís?
a região do Anjo da Guarda já fica do outro lado de São Luís em relação ao local onde foi encontrados os corpos. Então, a mãe tinha essa impressão que o garoto estava criando aí pela vida. Algum sinal, algum local, mas não apareceu mais. Então, o Chaga disse, mas como foi que tu enterrou esse garoto, Chaga? E não, eu peguei, porque, não sei se tu conhece a taipa, você fazer a construção de taipa, você faz estrutura de madeira, coloca umas peças de madeira, umas ripas de madeira, e ali dentro você amassa o barro e coloca o barro ali dentro. Barro simplesmente amassa, você molha o barro, pisa e coloca entre as tábuas e faz a taipa em si. Eu disse, não, quando eu fui fazer minha casa, eu escavei um buraco, e aí eu tirei o material para fazer a casa, a taipa da casa, e aí, quando eu matei o garoto, joguei o garoto ali dentro, eu tinha um lixo lá escavado, joguei o lixo por cima, depois botei um pouco mais de terra lá, mais lixo, e poucos dias depois a prefeitura veio, fez a pavimentação da rua, com pissarra, não foi asfalto, mas foi pissarra mesmo, colocou pissarra por cima e acabou. Quem ia achar esse corpo lá? Ninguém ia achar esse corpo lá, porque estava debaixo da rua, debaixo da pissarra. Então, foi difícil a gente achar esse corpo. Doutor, ele mostrou, estava o O que é? Chama pissar, é isso? A pissarra é a mesma, o pessoal chama material laterita, que é a terra em si com pedra, que faz pavimentação de estradas. Ah, tá. Tá bom. Não é de fato o asfalto, outros chamam de cascalho, outros chamam de pissarra, depende da região. Não é o asfalto mesmo, é aquelas pedrinhas, né? É a base, aquelas pedrinhas, que chama a base da pavimentação. Sim. Tá? E doutor, em algum momento você chegou a questionar o Chagas do porquê que ele fazia isso? Ele disse que tinha uma coisa que aparecia para ele, disse que ele tinha que capar os meninos, uma coisa branca que ficava em torno de 1 metro de altura, aquela coisa todinha, mas era aquela forma de convencer as pessoas. Para mim, nunca me convenceu que toda era essa maldade. Não é nada disso. Você acha que esse fato dele te contar isso, ao mesmo tempo participar da reprodução simulada de um desaparecimento no qual ele é o autor do crime, essas são características de um serial killer? Sim, o serial killer, muitas vezes, o que acontece? Quando eles gostam muito de aparecer, eles querem ser vistos. Eles querem ser vistos. E ser reconhecido pelo que fez. Isso é uma forma, um ego que eles têm. Muitos deles são assim. Então, eles gostam de aparecer, gostam de mostrar o que estão fazendo, para poder ele ter aquele ego que ele fez e a polícia não conseguiu ajustar. Ele quer estar no foco da mídia, depois que ele aparece. Então, o Chagas, aqui, ele fez muita maldade aqui no Maranhão. Então, depois que ele conseguimos provar ele confessou esses crimes, nós fizemos uma reprodução simulada de todos os casos. Essa reprodução é feita o quê? A gente pegava... inicialmente, já tinha falado que tinha levantado os locais onde foi a vítima pela última vez, o local onde foi encontrado, e a casa da vítima. Depois que o Chagas confessou os crimes, ele nos mostrou. Ele tinha montado uma equipe formada pelos investigadores, o Ministério Público, o defensor dele, e a equipe de perícia, e ele mostrava onde pegou o garoto, por onde conduziu e onde deixou. Ou seja, as informações dele eram muito precisas. Às vezes, em muitos locais, ele ia no local certinho. Outros locais, ele não ia certo, não porque, devido a muito tempo após o fato ocorrido, a cidade cresceu. O lugar onde era mata já estava cheio de casa, outra mata se derrubada, ou seja, mas a proximidade do local era muito grande. Você comparava o local onde foi encontrado o corpo, onde ele mostrou o dado que tinha tido o GPS, era muito próximo. Ou seja, só a pessoa que fez aqueles crimes conseguiria levar a equipe de investigação nos locais. E, doutor, outra pessoa não... Quando ele cavava essas covas rasas, ninguém via ele cavando? Olha, só foi 3 corpos encontrados enterrados. Os 2 corpos dentro da casa dele estavam protegidos pela casa. Ninguém via. E o outro já tinha escavado um buraco para tirar o material para fazer a taipa. Ou seja, já tinha um buraco feito.
Então, não teve como ninguém ver. Todos os outros corpos foram encontrados abandonados. Abandonado na vegetação, dentro da região de mato. Muito longe. Então, o Chagas era assim, ele era um predador. Ele saía para caçar. Quando ele achava uma criança naquelas condições ideais que ele poderia fazer o crime, ele convidava o garoto para apanhar manga, apanhar jussara, ou então pegar passarinho. Ele inventava uma história, pegar varas. Então, ele inventava uma história e conduzia o garoto para aquele local e lá ele matava. Esse, Mas só matava esse era o modus operandi de todos os crimes. todos os crimes. Então, ele só matava quando tinha 100% de certeza que ele não tinha sido visto. Porque teve um caso de um garoto lá, irmão de outra vítima, que ele pegou o garoto no povoado, no bairro chamado Parque Jari, e conduziu para a região de Santana, em torno dos 12 a 15 quilômetros de distância. Ele foi E andando? lá, Ele foi andando com o menino? bicicleta, Bicicleta. que era o meio de transporte dele. Então, ele levou o garoto, e aí ele estava lá com o garoto, quando uma pessoa conhecida, um caçambeiro conhecido, conheceu o garoto e conheceu o Chagas. E Chagas, o que ele está falando aqui, Chagas? E esse garoto aí, o Chagas fez o quê? Dormiu com o garoto por lá, e no outro dia retornou e deixou o garoto em casa. Ou seja, ele tinha plena convicção que tinha sido visto. Se o garoto desaparecia, ele era o principal suspeito. Se esse rapaz não tivesse encontrado com o Chagas, ele teria matado o menino. Tinha matado o menino, com certeza. Isso era mais uma vítima. Porque o principal papel dele era o quê? Ele já tinha convencido o garoto a ir com ele. Doutor, o Chagas conhecia bem essa região de vegetação, assim? Ele era mateiro? Era matreiro, ele conhecia, gostava de andar pelo mato. Ele conhecia a região bem, porque a região toda dele está em torno de 12 quilômetros. Então, era a região. Como eu estou te falando, ele pegava, ele saía procurando os terrenos para ver qual os terrenos que estavam em condições de invadir. Então, ele estudava a área todinha. Sabia de quem procurava de quem eram os donos, os proprietários. Ele disse, não, isso aqui não tem dono, não, então vamos invadir isso aqui. E lá invadia. Ou seja, ele saia procurando, a desculpa dele é ser procurando, mas na verdade ele tinha duas preocupações. Primeiro, procurar o terreno, e segundo, ele estava caçando. Se achasse alguma vítima, ele fazia. Nessa época, 2003, 2004, ele tinha o quê? 39, 40 anos? Na época ele foi preso com 39 anos. Hoje ele está beirando 60 anos, né? Sim. 20 anos depois, agora em dezembro faz 20 anos do caso, ele está beirando 60 anos. Sim. Vocês em algum momento chegaram a questionar ele sobre os crimes de Altamira? Sim, ele foi questionado, inclusive, eu tive em Altamira lá com a equipe fui convidado pela Polícia Federal, porque lá, na época, foi montada uma força-tarefa da Polícia Federal para a gente para elucidar esses crimes também, porque ele confessou os crimes de Altamira, todos os crimes de Altamira. E eu fui convidado pela Polícia Federal para auxiliar o pessoal lá, os peritos da Polícia Federal, e acompanhar o Chagas quando ele foi mostrar os locais dos crimes lá em Altamira. Eu tive essa oportunidade em Altamira, acompanhando ele, e lá, desde já fazia muito tempo que estava fora, mas a região, quando você analisa a região dos crimes lá na margem da Transamazônica, era muito parecida com a região aqui, ou seja, de mata, do mesmo jeito, próximo da cidade. Ou seja, ele mostrou os crimes com muita precisão. Então, o Chagas confessou os crimes de Altamira para a gente, para a Polícia Federal, para a polícia que estava lá. Então, eu acompanhei o pessoal da Polícia Federal. Só que os inquéritos lá eu não sei o que deu, porque é feito pela Polícia Federal e depois eu perdi o contato de saber, não, esse crime foi assim. Eu só sei que lá o pessoal que foram, ele inocentou todo mundo pelos crimes de Altamira. Ele confessa todos os crimes de Altamira. E eu acredito que seja porque, na época que estavam os crimes que estava aqui no Maranhão, não acontecia crime em Altamira. Não teve nenhum crime em Altamira quando ele estava aqui no Maranhão. Sim. Quando ele estava em Altamira, pode acontecer só lá. E depois de 2003 para cá, que Chagas foi preso, está custodiado, nunca mais teve um crime de emasculação nem em Altamira e nem no Maranhão. Doutor, o Jonathan, o corpo do Jonathan, a ossada do Jonathan, que foi a última vítima, a vítima de 2003,
ela foi encontrada em janeiro de 2004, certo? Vocês na investigação encontram o corpo desse menino ou o Chagas que aponta o local? Não, nesse caso aí foi uma pessoa que estava andando lá pelo mato, um caçador, achou as assadas. E aí chamou a polícia, e a partir daí a polícia começou a trabalhar. Como é que a gente soube logo que era dele? Que a gente encontrou a camisa encontrou a chinela da vítima, encontrou a camisa da vítima, inclusive a camisa está cortada ao meio, que era uma das coisas que essa camisa do Chagas, ela estava cortada na parte da frente, ela tinha um símbolo, era um sino, um portal com um sino, e em julho eu encontrei essa parte da camisa, a camisa e a cueca da vítima estavam no local do crime, e quando foi em junho parece, em junho ou julho, ele nos conduziu até a casa dele, depois ao Chaga, e disse, ó, tinha um pé de laranja lá no quintal, e diz, ó, bem no pé que eu escava bem, quando nós escavamos estava lá a cueca e a parte da camisa que faltava lá da vítima lá. E isso já em junho, julho de 2004, que vocês cavam ali o pé de laranja ali. Sim, porque o que acontece? Nós começamos em março. Sim. Agora tu imagina, dia 27 de março foi quando chegou nos corpos, tá? Ou seja, a gente tinha uma prova material incontestável que tinha sido o Chaga o autor desses crimes. Então a gente começou o quê? Nós tínhamos no Maranhão 19 casos para ser investigado. Aí foi montada uma equipe, foi chamar mais delegados, foi aumentar a equipe para investigar cada caso, para verificar se aquelas informações que a gente tínhamos ou seja, para fechar os inquéritos. Sim. Já que no Maranhão já tinha pessoas condenadas por crime que o Chaga tinha feito. Depois ele confessou e a pessoa estava presa. Tem um caso do Robério mesmo, ele tinha 7 anos preso. Calma. Já é o 8º ano. Peraí, doutor, que essa informação é importante. Qual é o nome desse rapaz que estava preso? Robério. 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 O Robério, ele era casado com a mãe de uma das vítimas. Tinha um caso com namorava com a mãe de uma das vítimas. Tá. Certo? E aí ele foi preso como suspeito de ter matado uma vítima. Era um garoto muito próximo lá e foi imputado esse crime. Ele negava todo o tempo que tinha sido ele o crime, entendeu? E ele ficou preso durante 7 anos, doutor? Ele foi condenado, já estava cumprindo, ele foi condenado a uns 30 anos de prisão e já estava com 7 anos preso. Nossa. Cumprindo por esse crime. Aí depois que o Chaga confessou o crime, mostrou tudinho, e a gente comprovou que realmente a versão do Chaga era uma versão condizente com o crime. Ele contou em detalhe, pegou o garoto, onde jogou o corpo, ou seja, ele sabia detalhes do crime. Descreveu as vítimas, a roupa que a vítima vestia, ou seja, ele confessou. Quando confessou o crime, depois foi feita uma revisão criminal e ele foi absolvido, o Robério. Certo. Depois entrou na justiça contra o Estado e não sei como é que está esse processo dele, não. Certo. Perito Wilton, a gente tem que nessa assinatura dos crimes do Chagas a emasculação, né? A assinatura era essa, emascular. Mas ele também arrancava dedo, arrancava mamilo. Isso foi identificado em diversas crianças que foram mortas ou só em alguns casos isolados? Olha, alguns casos foi encontrado isso aí. No caso do Edivan Pinto Lobato e do Elson Frazão, foi 2 vítimas próximas da outras que, nesse caso, ele tirou um dedo da mão direita e o outro ele tirou um dedo da mão esquerda. Então, teve casos que ele tirou um mamilo do direito, tem outro caso que ele tirou um mamilo da esquerda, tem outro caso que ele tirou um pavilhão auricular direito, outro esquerdo. Ou seja, ele poderia matar aos pares. Ou seja, o que ele fazia em um, o outro já fazia a mesma coisa inversa. Que pode ser também uma tendência de um serial killer. E você acha que esses pedaços, né, de orelha, de dedo, de mamilo, ele guardava isso? Possivelmente sim. Tu lembras que encontrou na casa dele para aquele cara de castilagem? Sim. Então, em várias situações nós encontramos pedaços de camisas cortadas. Ele nunca disse para que era, mas
em alguns corpos só faltavam pequenos pedaços, como o saco escrotal e o pênis, e com um dedo, então aquele pedaço de camisa poderia ser utilizado para acondicionar aquele material. Eu acredito também que o Chagas, ele tinha muita certeza que não ia ser impune. Ele nunca ia ser descoberto esse crime dele. Então, quando ele sentiu que a casa tinha caído, porque no dia 10 de dezembro, dia 6 de dezembro ele foi chamado para ser ouvido. De 6 a 10, ele foi ouvido mais uma vez, parece, se não me engano. Ou seja, ele teve 4 dias aí. Se ele tivesse algum elemento de troféu em casa, ele se desfez. Entendeu? Por quê? Nos documentos do Chagas, nós encontramos um documento lá que tinha anotação de 2 vítimas. Uma vítima é Altamira, que esse crime ocorreu a Adailton Fonseca do Nascimento, foi 5 de maio de 91, e Bernardo, 3 de maio de 93, parece. O que tinha escrito nessa anotação? O que tinha? O nome das vítimas. Tinha o nome e a data. O nome da vítima e a data. Tinha o nome das vítimas e a data. Naquele material que eu te passei, se tu procurar lá, tu vai encontrar aquele material lá. É um cartão do PIS-PASEP. No verso do documento tinha essas anotações, que foi feito o exame grafotécnico pela equipe do ICRIM, e lá constataram que a assinatura era dele. Adailson, ele botou Adailson 5 de maio de 91 e Bernardo 5 de março de 92. São 2 vítimas do caso, um em Altamira e outro no Maranhão. Perito, chegou a levantar a suspeita de que ele poderia ser um canibal, que ele comia essas partes do corpo que ele cortava? Aparecem muitas conversas. Eu não acredito muito, não. Assim, por quê? Porque o que é que ele tirava das vítimas? Pênis, saco escrotal, algum dedo. Para mim, isso não é elemento. Se a pessoa é canibal, ele ia tirar as partes mais ricas, no caso, poderia tirar as nádegas, poderia tirar os elementos que tinham mais carne. Pode ter sido. Não vou dizer que ele comia com essas partes. Não tenho nada que possa dizer isso. Mas as partes que eles tiravam não era elemento assim, dizer que tinha muita carne. Mamilo, não tem muita carne. Porque tinha só a parte do mamilo de frente. Dedo. Então, eu não sei o que ele fazia. A dizer que era canibal. Agora o pessoal não quer convidar para fazer churrasco aqui, na casa, aquela coisa todinha. Eu não acredito. Porque a vítima que eu encontrei na casa dele, que estava as pernas amarradas, a gente percebe que ele amarrou com arame, e o arame estava folgado, porque quando a carne se decompôs, o arame ficou no arco que tivesse amarrado 2 pernas. Então, ele não tirou parte das coxas, que também é elemento que tem muita carne. Não tirou. Nossa, que situação, hein, perito? Ele pode ter com medo, vou dizer que não. No caso, eu fiz o caso do Corumbá, José Vicente Matheus Corumbá, que é do serial killer, não sei se você conhece a história dele. Conheço. O Chagas, o Corumbá, dizia que matava, parava o sangue e bebia. Aí ele dizia que tomava o sangue da vítima, no ritual dele. Esse é um caso que já parte para o canibal. Perito, você acha que o Chagas agiu em todos os momentos sozinho? Você acha que ele, em algum crime, pode ter tido a ajuda de alguém? Olha, eu sempre digo o seguinte: quando um crime é feito por várias pessoas, é mais fácil ser descoberto. Então, olha que nossas investigações não tivemos nenhum elemento que pudesse dizer que o Chagas tivesse participação de outra pessoa. Não tinha. O Chagas era uma pessoa solitária. Ele agia sozinho. Por isso que ele matou durante muitos anos. Porque se tivesse outra pessoa, com certeza já teria sido mais fácil de investigado, ser descoberto. Então, ele agia só. Ele não tinha, como se diz, comparsa para fazer esse tipo de trabalho. Ele agia sozinho, de forma silenciosa. E, doutor, quando a gente estuda um pouquinho a vida pregressa do Chagas, dele ter sido muito pobre, de ter nascido numa família muito humilde, você acha que há elementos dessa vida pregressa que podem explicar do porquê que ele emasculava, cortava dedos e mamilos? No primeiro julgamento dele, no caso lá do Jonathan, que ele foi julgado, ele estava presente lá no julgamento, ele
confessa que quando tinha por volta de 6, 7 anos, ele era abusado por um amigo dele lá, um parente dele que morava lá com ele lá na casa. Então, ele disse que foi abusado de criança. Então, isso aí é uma parte de psicologia que é só os psicólogos que possam dizer mais em detalhe essa parte de por que ele fazia isso. Mas ele disse que foi abusado. Era uma família pobre, ele com 6 anos foi morar na casa das avós, em Altamira, que os pais dele aqui de Maranhão eram sem condições, entendeu? Não acredito muito. Se você puxar um pouco nessa memória, doutor, você consegue trazer para a gente algumas falas principais do Francisco das Chagas no dia do seu julgamento? O que ele dizia em relação às mortes? Ele chegou a negar? Ele confessou numa boa? Como que foi? No início das investigações ele negava, depois ele passou a confessar. Tanto é que ele confessava os crimes que ele contava em detalhe todos esses crimes do Maranhão, porque nós começamos a investigar, tinha 19, como eu te falei, nós chegamos aqui no Maranhão a 30 crimes. Ou seja, 11 pessoas que nós não tínhamos como ele suspeito e com a masculação conseguimos chegar, que ele confessou Francisco das Chagas, ou seja, 30. Então, ele contava em detalhe como pegou o garoto, ele contava como o garoto estava vestido, qual roupa que estava vestido, o que ele estava fazendo, onde ele estava. Então, era muito rico em detalhe como ele confessava. Ele disse, eu peguei o garoto aqui, saí para uma cidade. Às vezes ele pegava naquele tempo a imagem do Google, aqui nessa época tinha uma estradinha assim, a gente vai pegar a fotografia aérea da época, porque não tinha Google ainda não, fotografia aérea da época, tinha a estradinha realmente do que ele descreve. É rico em detalhes, não esquecia os detalhes das vítimas. O garoto estava de camisa branca, o garoto estava de chinelo, o garoto estava sem camisa, estava de calça, estava passarinhando, estava com uma gaiola. Então, essas informações ele tinha, estava vendendo suquinho, estava vendendo bolo. Então, ele contava em detalhes isso aí. Ele sabia como é que... todas as informações do garoto. Então, convenci qualquer um. Certo. Por que crianças do sexo masculino, perito? Isso aí, vai te dizer, não sei. Ele não pegava uma feminina. Normalmente, o serial killer, ele elege um tipo de vítima. Uns trabalham só com prostituta, outros trabalham só com idosos, outros são com mulheres louras, outros com mulheres pretas, outros... Então, ele não tem assim. Então, ele usava só garotos. Segundo ele, aquele negócio dizia que ele tinha que capar, então só capa garoto. E o garoto nessa faixa etária de 9 a 15 anos, são os garotos, principalmente garotos de periferia, muito fácil de ser convencido aí por conversar com ele. Você chega lá e diz, onde é que mora fulano? Ele conduzia até lá. Ele não te questionava. Está procurando para quê? Ele simplesmente dizia, tu quer ir comigo? Eu te dou isso. O garoto ia. Ou seja, era uma vítima de fácil dominação. Ele convencia o garoto de ir para onde ele queria. Perito, na sua opinião, qual foi os maiores desafios, as principais dificuldades da perícia? Você que atuou na linha de frente nessa categoria, o que foi mais difícil? Olha, esse é um caso complicado, porque você não trabalha em um caso só. Eu tive que começar a montar o quebra-cabeça em muitos casos. Os laudos, na época, devido à tecnologia da época, você não tinha fotografia, você tinha a tecnologia muito pouca para a gente. Hoje você pega um Google muito fácil. Eu pegava uma fotografia aérea, eu consegui na época uma fotografia da ilha de São Luís, às vezes eu colocava no computador, para me recortar uma imagem daquela ali, eu passava era hora para recortar uma imagem. Ou seja, a dificuldade era grande, você não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, as informações de GPS você não tinha. Então, eu senti muita dificuldade em termos de até montar esse quebra-cabeça. Porque se você ver esse nosso trabalho, é um trabalho que tem um trabalho muito de quebra-cabeça, um trabalho bem que você já... Eu tentei colocar o máximo de informação possível dentro do relatório e de uma linguagem de fácil acesso. Qualquer pessoa que lê, pega o laudo, consegue entender. Não aquele laudo com muitas palavras difíceis, muito complicado, sim, dentro da técnica, mas de tal forma que qualquer pessoa leiga tenha a convicção que realmente foi os elementos de prova. Você vê aquela situação da baladeira,
sei se você chegou a ver a baladeira lá no laudo. Eu vi. Aquela baladeira foi um caso de um garoto que descreveu a baladeira. Quando o Chagas foi preso, alguns objetos dele que estavam lá na casa foi recolhido para a delegacia. Baladeira, só para as pessoas entenderem, é o estilingue, certo? O estilingue. Certo. E aí um dos garotos, irmão de uma vítima, que essa nós não encontramos, ele foi na delegacia e ele disse, não, que tinha feito uma baladeira com o Cibar, e inclusive ele tinha marcado a baladeira, porque se algum garoto, algum coleguinha roubasse, ele sabia que era dele. E nós com uma baladeira na delegacia apreendida, mas não sabia desse detalhe. Então o garoto descreveu a baladeira, disse que tinha sido feita com o couro de um sapato velho, e embaixo do amarradinho, né, no cabo, tinha 2 cortes que ele tinha feito com uma serrazinha de porta-ferro, que era se alguém roubasse, ele sabia que era deles. Ou seja, eles serraram, fizeram uma marcação para dizer que era dele. E quando nós desmontamos a baladeira, estava lá. Ou seja, essa baladeira é de uma das vítimas, que era o Sebastião Ribeiro Borges, uma das vítimas, e estava dentro da casa do Chagas. Esse Cibar não foi encontrado? Isso foi encontrado as ossadas. Não foi encontrado, foi do irmão desse menino que descreveu, o Rodolfo descreveu essa vítima, que é o Daniel. A outra vítima, que era lá, o Chagas disse onde colocou, mas só que era uma região de mangue. Aqui em São Luís, a maré tem uma influência muito grande, ou seja, ela sobe e desce. Então, como era a região de mangue, a maré possivelmente deve ter levado o corpo a ter coberto na lama. Agora eu entendi. Só para eu entender. O rapaz que ajudou a polícia falando desse estilingue, ele é irmão da vítima que tinha desaparecido. Essa vítima desaparecida montou o estilingue com o Cibar, que também era vítima. Não, quem montou foi o garoto que descreveu. Ah, tá. O Rodolfo. Ele descreveu. E o Rodolfo é irmão de uma das vítimas do Chagas. E o Cibar também é outra vítima. Outra vítima. E ele morava de frente à casa do Chagas. De frente. Não dá para dar uns 20 metros da casa do Chagas. Inclusive, ele já tinha até dormido lá, essa vítima, na casa do Chagas. Ele convidava ele para dormir lá. Mas como sabia que estava dormindo com o garoto lá, ele não fazia nada. Ele só fazia quando tinha certeza que não tinha ninguém sabendo. Então, esse garoto descreveu essa baladeira, e aí, quando a gente desmontou, tá lá, baladeira ferrada e uma das vítimas. Várias camisas cortadas, são muitos detalhes assim que vai montando quebra-cabeça. Aí, o irmão do Rodolfo não foi encontrado? Não foi encontrado, porque, segundo o Chagas, ele nos levou lá ao local que tinha deixado o garoto, mas lá tem influência de mangue. A maré enche e seca. Então, muito tempo depois, além de sendo encontrado, os ossos podem estar soterrados na lama, ou na época a maré pode ter levado o corpo em estado de putrefação e ter jogado muito longe, porque a maré puxa, mas depois ela devolve. Pode devolver em qualquer outro lugar. Não foi encontrado o corpo. O Rodolfo tinha contato. O Rodolfo tinha contato próximo com o Chagas? Tinha que morar de frente à casa do Chagas. Ele conhecia o Chagas. Ele tinha contato com o Chagas. Muito próximo. E em algum momento ele desconfiou que o Chagas poderia ter matado o irmão? Não, ele só dizia que a casa do Chagas fedia muito. Fedia cachorro podre, como se diz. Por que fedia? Porque os caras estavam enterrados muito rasos, a cova estava muito rasa, ou seja, os gases conseguiam sair do buraco, da cova. Então, era muito rasa as covas. Então, o Rodolfo disse que essa casa fedia muito, a casa do Chagas. Certo. Perito Wilton, vamos lá. Quero te perguntar se tem mais algum detalhe, alguma outra informação importante que você quer trazer aqui para o caso, que ainda não falamos para a nossa entrevista e que envolve a perícia. A perícia, ela trabalhou nesse caso, assim, ela foi convidada para trabalhar depois que editou no caso. Em termos de perícia, eu acho que a parte que eu fiz um mapeamento, o georreferenciamento de todos os crimes, mostrando o trabalho de georreferenciamento dos crimes, inclusive esse trabalho, na época, ele foi apresentado com uma equipe do FBI lá no Rio Grande do Sul,
Logo depois, um colega nosso, que era um delegado, me pediu esse trabalho, não foi eu que apresentei, e, inclusive o Ivan, a gente conversou com o Ivan, ele estava me relatando na época e disse que o pessoal do FBI passou a usar essa tecnologia que na época ninguém usava, de georreferenciamento, para elucidar crimes em séries lá. Então, é um trabalho que a perícia eu utilizei na época de forma sem nunca ter visto alguém falar em georreferenciamento para estudar crime, usei essa tecnologia e, graças a Deus, hoje ela é muito utilizada para a ilustração de crimes, muito utilizada, porque quando você trabalha em serial killer, normalmente o autor dos crimes mora nas proximidades. Mora nas proximidades, então é importante que você mapeia cada um desses locais. Inclusive, depois desse tempo para cá, aqui no Maranhão, todos os locais de crime são já referenciados. Independente de qualquer coisa, lá quando você marca, é uma das obrigações de referenciar o crime. Há 2 anos atrás, eu consegui chegar em outro serial killer. Quando eu fui fazer o local, eu cheguei ao local, marquei as coordenadas, me informaram lá, no tempo desse aconteceu um crime por aqui, assim, outra situação parecida, que era uma mulher nesse caso. Ela estava despida, na mesma condição. Quando eu joguei as coordenadas do outro crime, estava a 18 metros de um local para o outro. Então, montamos uma força-tarefa, a delegacia da mulher, no caso, de feminicídio, e consegui chegar no cara e o cara confessou 2 crimes. Então, a tecnologia de referenciamento ela é muito utilizada para a investigação de crimes. Facilita muito você localizar no espaço cada um desses crimes. E aí, mais uma vez, doutor, a gente percebe que o serial killer ele gosta de atuar na sua zona de conforto, né? Sim, eles gostam, eles só atuam na zona de conforto. Então, eles têm que ter a certeza que eles podem entrar e sair com segurança. Exatamente, exatamente. Dificilmente. E o serial killer é o seguinte, ele só vai parar de praticar os crimes em 2 situações. Quando ele é morto ou quando ele é preso. Então, se ele não está morto e não está preso, ele vai continuar. Até um dia que ele vai pisar na bola e vai deixar alguma pista para a polícia. Com certeza, concordo contigo. Então, se ele não vacilar um dia e deixar uma prova, hoje não, porque hoje já tem umas tecnologias mais avançadas, como o DNA, que facilita demais, porque se você vai procurar, você pode encontrar perfil genético no local do crime. Teve vítima dessa aí que na época não tinha esse perfil de DNA, foi encontrado esperma no ânus de uma das vítimas, resolveram tirar, estava com 5 dias depois, fizeram essa exumação, tiraram o corpo, mas já estava estragado o material, não se aproveitou. Então, se tivesse hoje a tecnologia, não. Já você usa o DNA, que é quase todos os locais de crime já coleta material para DNA, para verificar, já facilita. E quanto mais nós tivermos um banco de dados de DNA, principalmente de toda a população, vai ser um pouco difícil, mas a parte carcerária já tem. Quem já foi preso aqui no Maranhão, principalmente, é feito um banco de dados do pessoal são presos. Então, já facilita muito no perfil genético. Certo. Doutor, deixa eu ver, eu não sei se eu vou errar essa informação aqui, porque são muitas datas, muitos crimes, mas a primeira morte acontece em Altamira em 89? Assim, foi em 89. Certo. 89. A carreira criminosa do Chagas começa em 89 ou há algum relato de algum crime ou outro crime antes disso? Olha, para a gente ele confessou de 89 para cá, nos crimes. A primeira vítima dele foi José Sidney. Essa é uma vítima que ela não chegou e as 3 primeiras vítimas dele não morreram. Foram emasculadas, mas sobreviveram. Foi em 2 de agosto de 89. Certo. De 89 até 91, ele ficou em Altamira. O primeiro crime confessado por ele aqui em Altamira, aqui no Maranhão, foi no dia 17 de 9 de 91. Ou seja, ele internou a tia dele aqui no Hospital Geral no dia 28 ou foi 29 de julho de 91. No dia 7 de
de setembro, ele já foi a primeira vítima aqui no Maranhão. E essa vítima, nós não sabia dela, não. Assim, ela não estava no rol dos crimes emasculados. E não foi encontrada na cidade dele. Mas estava desaparecida. Já tinha registro de ocorrência dela, mas ela não estava nessa época. Que no caso dela foi não, 91, dia 7. O dia 7 foi o Jardel Vantes. Então, esse crime, ele matou praticamente um mês depois. Em 91 ele fez só no Maranhão 5 crimes. Ele matou em setembro, ele matou matou no dia 7 de setembro, matou no dia 17 de setembro, matou no dia 8 do 10, matou no dia 7 do 11, matou no dia 20 do 11. Só no Maranhão, 91. Foi a época que ele mais matou, foi em 91. Foi uma época que ele matou 3 em Altamira, confessado por ele, 3 em Altamira e 5 no Maranhão. Só no ano 91. Levando em consideração a condenação dele, doutor, a gente chega a uma soma total entre Altamira e Maranhão de 42 vítimas, é isso? 42 vítimas confessadas por ele. Das 42 vítimas, nós temos 3 que sobreviveram, e aqui no Maranhão, o Ministério Público conseguiu apresentar denúncia contra ele em 28 casos. E teve 2 vítimas dessas que ele confessa o crime, mostra o local onde pegou a vítima, mostra como foi, mas não foi encontrado nada, não tem registro de delegacia, não apareceu suspeito registro da delegacia, não tem nada que possa vincular essas vítimas, assim como está desaparecida. Então, não teve como, mesmo confessado por ele, o Ministério Público não ofereceu, não tem elemento suficiente para oferecer denúncia contra ele. Certo. Confessou, mas não tem. Sim, então é 28 no Maranhão e 14 em Altamira. Isso, 14 em Altamira. Das 14 em Altamira, 11 mortas e emasculadas e 3 sobreviveram. Desses 11 mortos emasculados, tem alguns desaparecidos que não foram encontrados até hoje? Ou esses desaparecidos que não foram encontrados até hoje estão fora desses 11? Não, tem uns que não foram encontrados, não. Porque é o que acontece, ó, o corpo humano é assim. Qualquer animal, se você deixar ele exposto, ele passa um certo período e vai ser decomposto. Animais comem os ossos. Tem muito tipo de animal que come osso. Aí vem as intempéries, sol, chuva, aí vem um incêndio. Pronto, acabou. Não tem como encontrar. Então, locais que era mata fechada, com o passar do tempo, passa um incêndio, queimou, acabou. Ninguém consegue mais localizar. Então, foi por isso que o Chagas levou próximos aos locais todos, em Altamira e aqui no Maranhão, mas tem locais que não tem como se achar, porque elas são 13 anos depois, 14 anos, 15 anos, 13 anos depois, 12 anos. Ou seja, não tem osso nenhum que resiste, só se tiver enterrado que você consegue achar. Certo. Se não tiver, não acha. Deixa eu fazer um estudo muito rápido com você, perito. Você tem a data exata aí da primeira morte, certo? De 89? Quando que foi? Foi no dia, aqui na minha anotação, a morte mesmo foi, sobreviveu, foi no dia 20 de 1 de 91. Tito Mendes. Mas o crime de 89 qual que é? O que não tem morte, na verdade. Que não tem morte? Isso. Não, os 3 de 89 são... Tem 2 que sobreviveram, de 89, que foi no dia 8 e no dia 16 do 11. Aí teve um sobrevivente que foi no dia 23 de 9 de 90, que sobreviveu. Certo. Aí a morte mesmo vai ter o Ailton Fonseca do Nascimento, que é aquele lá que está a anotação no caderno dele, no PIS-PASEP, que bate a data com a anotação, ela foi dia 5 de 5 de 91. Essa é a primeira morte registrada, certo? Morte registrada. Certo. Morte registrada. Eu te perguntei isso porque... Tem esse Tito Mendes aí, que ele está desaparecido, entendeu? Certo. Eu não estou te perguntando isso porque, só para a gente traçar uma possibilidade, você acha que essa carreira criminosa do Francisco das Chagas, ela é progressiva? O que eu quero dizer com isso? Ele faz um crime aqui, comete outro crime ali, com uma distância de tempo, só que depois isso vira rotina?
Sim, o serial killer, normalmente, assim, como o Chagas não vai fugir da regra, ele começa praticando um crime de menor potencial ofensivo. É como a pessoa que faz furto, rouba um celular, rouba coisa, depois passa a roubar coisas maiores, depois passa para a joalheria, depois passa para banco. Então, ele vai aumentando a progressão dele. A mesma coisa do serial killer. O serial killer começou, nesse caso, emasculava, mas não chegava a matar a vítima. Às vezes deixava desacordada e a vítima depois retornava à consciência e voltava. Ele percebeu que, se deixasse aquelas vítimas vivas, ia ter problema depois, porque a vítima ia reconhecer. Podia descrever, fazer um retrato falado, ou seja, poderia construir uma prova contra ele, então ele passou a matar. Depois disso, ele não deixou mais nenhuma sobreviver. Todos eles matavam. Doutor, todas as emasculações aconteciam com faca, facão, canivete? Qual era o instrumento que ele usava para cortar? A gente não tem elementos assim. Um dizia que era faca, outro dizia que era facão, outra dizia. Agora, tem um caso aqui no Maranhão, não foi eu que fiz a perícia, mas pelas fotografias, é um desses casos que está mais recente. O formato da lesão parece muito com a pessoa que tivesse mordido. Nossa. Mas eu vou garantir que foi, mas ela não é porque a lesão incisa, que é feita com faca, com estilete, com um elemento cortante, chama lesão incisa, você tem uma precisão, e essa não está precisão cirúrgica, não está precisão nos cortes, ela está muito irregular, é como se fosse arrancada sem a força, entendeu? Certo, falando nessa precisão dos cortes, doutor, havia uma precisão cirúrgica quando a gente olha as lesões, ou simplesmente dava para perceber que ele cortava numa facada só e ficava daquele jeito? Olha, vê o seguinte, buscar nenhum aqui no Maranhão não tem esse termo de pressão cirúrgica. A lesão incisa. Qualquer pessoa com instrumento cortante faz uma lesão incisa. Não tem pressão cirúrgica. Eu digo que é pressão cirúrgica. Você fazer um corte numa pessoa. Uma lesão incisa, não tem pressão cirúrgica. Agora me disse assim, fez uma sutura cirúrgica. Só o médico, uma pessoa que estudou para aquilo ali, vai poder fazer. Uma pessoa leiga não faz uma sutura. Agora, retirar, simplesmente arrancar, qualquer açougueiro faz, pô. Qualquer pessoa que tem uma faca, um instrumento cortante, vai tirar. Eu vi nesse caso de Altamira, as vítimas que eu vi a fotografia lá, testado de fazer avançada, não tinha pressão nenhuma cirúrgica. Como é que você afirma que tem pressão cirúrgica no caso daquilo? Não tem como. Ou seja, qualquer instrumento afiado vai fazer a lesão incisa. Vai retirar. Não faz diferença. Ele em nenhum momento dizia se usava faca, facão, canivete? Sim, alguns casos, sim, ele dizia que usava faca. Aquele garoto meio que estava dentro da casa lá, tinha um corte no punho, usando defesa, que era provocar para um instrumento cortante. Ele usava, disse que mata, tinha outros que várias vítimas tinham perfuração de faca no pescoço. Ah, tinha isso também? E tinha alguns casos aqui no Maranhão teve alguns casos que teve lesão. Ele matava a vítima de acordo com o que ele estava naquele momento. Se ele não tinha nada, ele estrangulava e matava a vítima. Com a mão? Com a mão. Estrangulava com a mão? Pode ser com a mão, ele dava um mata-leão. Ele disse que usava mata-leão. Apertava um garoto de 9 anos, um cara que já tem costume, sabe dar o golpe ali. Segurou, o garoto vai espernear, mas vai fazer o quê? Não vai fazer nada, não faz nada. Ele ia matar por ele, porque depois que ele desacordava, essa de Altamira, ele pode ter acontecido, você deu um mata-leão nos garotos, ficou desacordado, ele tirou os órgãos genitais e depois o garoto retornou à consciência. Esses primeiros que sobreviveram, né? Então, esse era o modo de ataque. Mata-leão ou esganadura e depois emasculava. E muitas vezes, em algumas vezes... Alguns casos ele usava corda que engaixava lá no local, ele disse que o menino estava com a corda, passava uma corda no pescoço, mas era o modo operante, era esse. E também tinha facada? Tinha facada, tinha alguns casos que tinha facada. Certo. Perito Wilton, agradeço muito o seu tempo, dessa vez deu certo a nossa entrevista, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que, mais uma vez, esse daqui é um caso bastante complexo, mas foi muito importante
a gente entender como foi feita a perícia em épocas que a polícia também não tem todos os recursos que são necessários, tecnológicos, enfim. Então há também uma dificuldade por conta disso, até por conta do período que acontece esses crimes. Mas agradeço muito pelo seu tempo, muito obrigado por ter trazido tudo o que aconteceu, por ter trazido esses detalhes para a gente. Eu agradeço a perícia do Maranhão, tenho a agradecer a todos que tentam trabalhar nesse caso, porque é um caso que já está com 20 anos, agora em dezembro faz 20 anos esse caso, e ainda hoje é um caso que está na mídia direto, o pessoal nos procura para... Eu sempre tenho que dizer o seguinte, que a Justiça do Maranhão fez seu trabalho, eu só espero que a Justiça do Pará tenha... o pessoal da Justiça do Pará tem a dignidade de rever os casos do Pará, porque tem pessoas condenadas, pagando pelos crimes que não fizeram, e confessar pelo Chagas, e eu tenho plena convicção que os crimes de Altamira foi feito pelo Chagas. Ou seja, a justiça não pode ser tão cega de não reparar um erro que fizeram. Então, eu espero que a Justiça do Pará, juntamente com o STF, possa reabrir os casos de Altamira e vir a reestudar, porque as provas que nós temos mostram que foi o Chagas que fez esse crime, e espero que possa vir dar uma luz para elucidar e colocar esse povo que estão condenados, pagando pelos crimes que não fizeram, em liberdade. Na verdade, né, doutor, essas pessoas foram condenadas em Altamira, e eu compartilho da sua opinião que elas foram condenadas injustamente. Todas já morreram e uma dessas vítimas, né, um desses inocentes, está em liberdade. Então, né, eu acho que não há mais, perdeu-se o prazo para provar uma inocência, né? O que você pode fazer é dar uma resposta para alguns familiares que estão vivos e sabem da história, mas de fato, para esses inocentes que foram para trás das grades, inclusive o primeiro inocente que morreu na cadeia, o Rotílio, né, como que era um andarilho, que ele foi acusado de um dos crimes de Altamira, como que se dá a resposta? Né? Como que a justiça agora repara esse fato, sendo que ele já morreu? Então não tem como, né? Sim, mas o nosso trabalho eu estou à disposição de vocês aí, para qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está aberto a conversar, dialogar, discutir o caso. E a Polícia do Maranhão, a perícia em si, o Instituto de Criminalística do Maranhão, está de portas abertas. Se algum dia vocês quiserem vir conhecer nosso instituto aqui, conhecer a Polícia do Maranhão, nós estamos aqui para acolher, conversar, dialogar, e agradeço a paciência de vocês aí para ouvir esse caso que realmente repercutiu muito no Brasil. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou até o Maranhão conhecer a polícia e você, por favor, vem aqui conhecer nossos estúdios e tomar um café conosco. Gente, hoje eu conversei com o perito Wilton Rego. Ele foi responsável pela perícia lá no ano de 2003 pelo caso dos meninos emasculados de São Luís, os meninos emasculados do Maranhão. Ele, junto com a equipe policial, conseguiu desvendar diversos dos crimes que estavam acontecendo ali, diversas emasculações contra meninos, todos eles menores de idade, e chegaram aí, através de toda a investigação e, obviamente, com o trabalho da perícia, até o Francisco das Chagas, que foi condenado a mais de 500 anos de prisão por todos os crimes que ele cometeu. Inclusive, o Francisco das Chagas está preso. Foi muito importante a gente conversar com o perito Wilton para a gente entender como que funcionou esse trabalho pericial, como se deu a investigação, porque na verdade é a união, né, de diversas polícias, diversos setores da própria polícia para conseguir dar uma resposta à sociedade, porque os crimes estavam acontecendo, essas crianças estavam desaparecendo, sendo mortas, emasculadas, e não acabava, né? Esse tipo de crime não estava sem solução. Então aí sim entra todo esse trabalho aí feito pelo perito e pelas autoridades para dar uma resposta a todos nós do que aconteceu naqueles fatídicos anos em Altamira e também no Maranhão. É importante a gente ressaltar isso, né? Que essa resposta que as autoridades, junto com o trabalho do perito Wilton, se deu, na verdade reflete muito nos crimes de Altamira, porque de acordo com o perito, de acordo com as autoridades, é o mesmo assassino, ou seja, quem cometeu os crimes em Altamira é a mesma pessoa que cometeu esses crimes aí em São Luís do Maranhão, crimes horrendos de emasculação, castração, arrancava partes do corpo dessas crianças, enfim.
Um crime bastante terrível, mas que nós temos o condenado atrás das grades, que é o Francisco das Chagas. Muito obrigado pela participação de todos. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma Investigação Criminal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.